Hoje vamos fazer um top 5 melhores personagens de Ordem Paranormal, na minha opinião. E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio do Senado para mais um vídeo. E hoje vamos falar aqui sobre top 5. Eu só vou usar aqui como base personagens de player que tenham sido interpretados por players, ok? Eu vou fazer um top 5 porque fica mais concentrado, digamos assim. E eu acabo ranqueando apenas quem eu gosto e que eu acho muito bom mesmo. Ao invés de querer ranquear todos e fazer aquela coisa de botar alguém no final, alguém e tal, vocês entenderam. Então eu vou falar aqui mais um top 5, vou falar um pouquinho sobre a escolha de cada um e porque eu gosto tanto desse personagem, ok? Eu quero que você também bota aí embaixo o seu top 5 e fala pra mim aí por que é esse top, por que você gosta dessa galera e tudo mais. No final também eu vou dar algumas menções honrosas de pessoas que até valeriam colocar nessa lista, mas por motivos de não bater com o que eu gosto de um personagem, saíram dela. Antes de começar, é sempre bom lembrar pra vocês que a Ordem Paranormal News é o melhor site, né, no caso, a melhor rede social de notícias de Ordem Paranormal. Lá vocês podem conferir tudo. Eu já estou falando há uns 4 vídeos que eu preciso ver o trailer de Ordem Paranormal, a série. E por que eu sei que esse trailer saiu? Porque eu vi que saiu lá. Eu só falta assistir com vocês. Então vou deixar pra fazer isso no próximo vídeo dessa semana, mas vocês não podem perder, as notícias aqui demoram, mas lá é instantâneo. Então sigam a Ordem Paranormal News para receber todas as notícias de Ordem Paranormal RPG. O meu top 5 começa com um empate técnico. Amelie e Lírio são dois personagens que eu amo demais e eu vou começar meu top 5 falando que eles praticamente estão empatados. Se for para escolher um só, realmente eu escolho a Amelie por mais interações que teve, por ela ter participado de uma campanha maior que me fez me aproximar e gostar ainda mais dela do que o do Lírio. Mas em uma questão de top 5 não tem como, eu colocaria os dois juntos. O Lírio pra mim foi, além do jogador Gary ser extremamente carismático, eu gostei da forma que ele fez o Lírio. Eu sei que muita gente não curte o jeito que ele fez o Lírio, mas pra mim é um personagem. Ele fez o personagem mais bobo, ele fez o personagem bagunceiro, ele fez o personagem descontrolado, ele fez um personagem definitivamente. Isso não tá errado. Não é errado você fazer um personagem desse jeito e ter outra pessoa que faz um personagem trevoso, que sente muitas emoções e que fica no canto. Não, ambos os dois personagens estão corretos. Você pode fazer um personagem da forma que você quiser. E eu amo o jeito do Lírio. Ao mesmo tempo, eu puxo a mesma coisa da Amelie. Ela também foi um personagem super divertido. Eu acho que essa parte aqui é diretamente pra falar dos personagens que eu mais gostei, por eles serem os personagens divertidos, os personagens que mais nos fizeram amar, por causa dessa alegria que eles traziam pra mesa. Mesmo a Amelie tendo sua parte trevosa, sua parte noturna, aquela parte, não, vamos fazer um drama agora. E o Lírio tenha tido também, mas menos, por causa dessa ira interior do personagem, dessa coisa dele ser muito atirado. Mas ele também teve momentos, principalmente no episódio do Ainda Eu, ele... Pra mim, os dois foram personagens sensacionais e eu coloco eles no meu top 5. Meu top 4 está mais nada menos do que o quem é superior do que todos esses, do que esses dois, em piadas e em tudo mais, o Arthur. O Arthur, pra mim, é um personagem essencial, ele é a cara do Ordem Paranormal. Ele é um personagem sério, que tem desenvolvimento sério, que em vários momentos age de uma forma séria, mas ele quebra, ele vai pro lado do humor, ele ri, ele gargalha, ele quebra esse clima pesado. E ele foi jogado de paraquedas nisso tudo. Ele entrou de paraquedas. E isso é o que eu tanto amei. Em Segredo na Floresta, eu até falaria isso mais pra frente. Eu não tive nenhum personagem que eu amei tanto dentre o grupo principal. Eu não era muito apegado a Alice. Eu nunca fui apegado ao jeito do Thiago Fritz. Eu nunca curti tanto naquela época o César, ou até mesmo o Joey, que era mais um bobalhão. O Chris também foi um personagem que eu mal senti. Eu nem vi ele morrendo direito, né? Quando eu vi já não estava lá. Mas agora, se eu fosse definir quem foi o meu favorito em Segredo na Floresta, o Arthur sempre esteve por lá. E eu acho que ele conseguiu esse posto por muito tempo durante toda a desconjuração, perdendo em apenas alguns momentos ou outro. Ele foi o personagem que eu mais carreguei pela minha vida, um amor por ele. Lógico, ele tá no top 4, então ainda tem gente que o amor não foi tão duradouro, essa favoritez pelo personagem, se é que essa palavra existe, ou que ela não existe, tenho quase certeza.
Mas em alguns momentos foram intensos a mais com outros personagens. Mas eu adoro o Arthur. Eu acho que ele é o misto do que um jogador de RPG consegue fazer em um clima sério, mas ao mesmo tempo brincalhão. Em terceiro lugar está nada mais nada menos do que está ele, o best friend de todos nós, nosso Joey. Sim, Joey ficou em terceiro lugar. Joey, nada mais nada menos do que um dos personagens que eu mais amo nesse RPG, porque ele foi o nosso Sasuke Uchiha, digamos assim, aquele personagem que vai pro lado, entre aspas, do mal, mas ele se desvencilha do grupo, entrando na seita das máscaras. Ele foi o mais B10, o cara que teve diversos combates em que ele foi o vencedor, aquele cara que causou muito dano, aquele que finalizou criaturas, aquele que realmente agiu com presença, digamos assim. O que ele tinha era uma presença em campo. Todas as vezes que o Joey agia, ele possuía uma presença. Isso depois de Desconjuração, durante e depois de Desconjuração. A primeira aparição do Joey é B10. A primeira aparição dele em Desconjuração é muito foda. Em Calamidade, maior ainda. Então vejam o quão o personagem marcou todos nós. E principalmente na época de Desconjuração e Calamidade, ele seguiu ali com uma liderança, principalmente em Desconjuração. E, nossa, o quão ele chama atenção, o quão eles têm momentos, como na morte da Alice. Esse personagem é de outro nível. Mas não é tão de outro nível quanto o seu rival. No top 2, eu coloco nada mais, nada menos que Gal. Eu nunca fui a pessoa que gosta do herói. Eu nunca gosto do protagonista. Eu nunca gosto dos amigos do protagonista. Eu sempre gostei dos vilões. Eu sempre sou o cara que gosta de ver o vilão em ação. Aquele vilão que é o vilão, mas ele tem motivo pra ser o vilão e tem muito motivo pra um dia virar herói. Eu acho que digamos assim, enquanto o Joey parece, digamos assim, o Sasuke, o cara que era do nosso lado, o homem do bem, que passou para o mal por um motivo, entre aspas, né? Eu não estou considerando que a máscara é do mal, tá, gente? Eu estou considerando que ela está do outro lado, né? Ela é são seres que estão do outro lado. E tecnicamente falando, na época de Desconjuração, elas não eram nossas amigas, elas eram nossas inimigas. Então por isso que eu falo essa questão deles parecer o Sasuke que foi para o lado do mal. Até porque Ordem Paranormal não existe bem ou mal, essa dualidade é confusa em Ordem. Mas eu gosto muito mais do personagem Vegeta, aquele personagem que estava do mal. Ele estava do outro lado e eles têm razões por ele estar lá, mas ele tem razões para poder entrar do nosso lado por causa de uma traição. O Gal pra mim foi um personagem essencial. Toda vez que ele apareceu na temporada de Desconjuração, principalmente no seu início ali, foi extremamente sensacional, foda, alarmante. Era um grau de perigo, ele trazia uma impotência para os personagens tão grande que me seduzia a curtir mais desse personagem. Mesmo que a batalha contra ele, pra mim, não tenha sido a mil maravilhas, por uma questão de sentido do Cellbit não ter ensinado tanto assim o Jean a utilizar o personagem, mas ela ainda assim foi uma batalha que, quando eu imagino ela, as cenas eram muito legais, a luta foi muito legal, as mecânicas eram legais. E todo o desenvolvimento da história do personagem, que ainda não vimos por completo, é muito legal. Nós sabemos que pode ser que o Gal mude algumas coisas em próximas temporadas, ou quem sabe nem apareça, mas como um personagem em si, eu amo, e o seu jogador, a pessoa que jogou com ele, também foi sensacional no papel. Então, cara, eu adoro o Gal, e ele fica em segundo lugar. Em primeiro lugar, vocês devem estar se perguntando, como esse maluco não botou o Arthur? Como esse maluco não colocou o Joey? Como esse maluco não colocou o Gal? Como esse maluco não colocou a Liz? Porque existe uma pessoa que, pra mim, conseguiu roubar toda a cena e nunca se propôs a querer ser o protagonista. Mas toda vez que ele tinha espaço pra falar, ele totalmente pegava a cena e jogava intrinsecamente totalmente pra ele. Dante, pra mim, foi um dos personagens mais fodas de Ordem Paranormal, e desculpem a palavra, mas toda a questão dele
com o inferno do Dante. Toda a questão da leitura que ele faz, a perca da Beatrice, todas as cenas que ele tem de desconjuração são extremamente poderosas. Ele ser uma pessoa manipulada a ter feito o mal, uma pessoa que queria sempre fazer o bem, alguém que foi pro lado da ordem, alguém que perdeu a visão apenas para tentar salvar uma pessoa que ele gostava e que ele não via há tanto tempo. O Dante é, sem dúvidas, um dos personagens que mais tiveram mudanças com o passar do tempo. Scripta para herói, ele perde sua visão, ele se torna um ser que eu até consideraria que ele era um ser de conhecimento, mas a morte o transformou. O tempo mudou aquele homem, tudo que ele faz tem um brilho. O Hakim é um ótimo jogador e ele sabe usar um personagem. E pra mim, entre todos os outros jogadores de Ordem, ele é o que mais soube usar. E pra mim, ele foi a pessoa que, por causa de saber usar e saber o momento certo de agir, ele criou o personagem que, sem dúvida, tem as melhores cenas. Quando a gente coloca em um aspecto de cenas ruins com cenas boas, ele praticamente só tem cena legal. Enquanto os outros possuem algumas cenas que eu não curto tanto, momentos que eu não acho legal. O Dante, todo momento que ele se propôs a ser o melhor, ele foi o melhor. E pra mim, isso o torna o meu personagem favorito. Então, era essa minha lista, era isso que eu queria tirar da garganta. Mudou muito da época que eu fiz minha tier list, então vou até botar aqui no final do vídeo a minha tier list pra quem quiser ver como eu opinava naquela época e como eu mudei tanto em um ano mais ou menos pra cá. E eu queria falar aqui no final, só que existem outros personagens tão legais quantos. Eu nunca fui um fã do Thiago, mas eu adoro quem gosta quem é fã do Thiago. Ele foi um personagem super importante, o sacrifício dele foi sensacional. O Kaiser também é um personagem que muita gente gosta, mas ele nunca me conectou. Nunca. Desde quando ele era César, quando ele passou a ser o Kaiser. O tipo de personagem dele não é o tipo de personagem que eu me conecto, tá? A Liz também nunca foi um personagem muito próximo a mim. O jeito dela mais serião, o jeito dela não me trazia o que eu gostaria em um personagem. E o Balu, pra mim, também é um dos personagens com maior sentimento em Ordem Paranormal, um dos personagens mais sentimentais que tem. E ele quase toma o lugar, não do quinto do lugar, mas ele quase que eu tiro o Arthur dessa lista pra botar o Balu. Porque eu amo o jeito do Balu. Mas o Arthur me pega uma parte por causa da nostalgia. E uma coisa importante que eu gosto de falar para as pessoas, eu não sou uma pessoa tão nostálgica, mas quando a nostalgia é colocada em jogo, é um erro. A nostalgia, ela tem que ser levada sempre em consideração. Você não pode excluir a nostalgia de ninguém. Você não pode falar, ah não, você só gosta desse personagem por causa da nostalgia. Nostalgia também faz parte do sentimento de gostar de algo. Então, nostalgia também tem que ser adicionada em qualquer pensamento, em qualquer avaliação. E pra mim, o Arthur ganha pela nostalgia. Então, é isso. Eu sei que tem gente que gosta desses personagens e que gosta de outros personagens. Eu também já falei várias vezes que a minha favorita personagem da Gabi é a Karina Leone, mas ainda não entra nessa minha lista de favoritos. Então, é isso. Esses são, digamos assim, os recados finais, os personagens ali que ficam na segunda divisão. E, bom, se vocês querem ver mais top 5, fala aí pra mim nos comentários, ou top 3 ou top 10. Aqui que falou coisas foi o Lúcio, seu narrador, deixem os seus aí nos comentários e fui.